Fala, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje é terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023, exatamente aí 21 horas e 45 minutos. Eu tô aqui para compartilhar um pouquinho dos irmãos do que eu tenho recebido nessas últimas horas. Nessas últimas horas eu tenho recebido por parte dos meus irmãos em Cristo, né, dos meus amigos, algumas publicações que têm se multiplicado nesses dias atuais aí, envolvendo adoração, né? a, ao demônio, a Satanás. E isso tem trazido um certo espanto quando eu paro para observar tantas pessoas conhecedoras da palavra, o caso de Priscila Alcântara, entre outros, né, envolvido em meio a essas adorações. Isso tem, de alguma maneira, me levado a um certo espanto. Brincadeira, não tem me espantado de maneira nenhuma. Por que que não? Nós observamos agora, eu tenho recebido alguns compartilhamentos, né? Em um dos compartilhamentos eu vou citar algumas pessoas, né? Nós temos o caso de Priscila Alcântara, que foi aí agora envolvida, né? Exposta em adorações a demônios. Nós temos aí a situação agora do que a emissora de televisão ela fez, né? Com um versículo muito utilizado por nós servos do Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não com essa mesma emissora ela trocou. Eu e minha casa serviremos a Paola Oliveira, a rainha, né? Então nós observamos situações como essa acontecido no globo terrestre. E tenho parado para observar também muitos irmãos em Cristo chocados com isso, muitos irmãos assustados, muitos irmãos, vamos colocar aqui, de cabelo em pé com esse tipo de situação. Meus irmãos, para mim, eu, Darlan, isso não é motivo, né, de um certo pânico. Porque as escrituras, ela nos alerta, ela nos exorta que chegarão esses dias. A Bíblia nos fala que muitos nos últimos dias apostatarão da fé e darão ouvidos a doutrinas de demônios, a ensinamentos de demônios. Muitos irão abandonar o caminho da luz para se dedicar total ao caminho das trevas. Então, se pararmos para examinar as escrituras a fundo, nós vamos observar e ter a convicção de que coisas como essas e similares ou piores do que essas estão para acontecer. Está acontecendo, vai acontecer, está sujeito a acontecer. Então, se você parar para examinar as escrituras a fundo, você vai ver que todas essas situações, todos esses escândalos envolvendo grandes pessoas conhecedores da palavra, está escrito nas escrituras. É por isso que eu tenho sempre costume de falar que a Bíblia é muito mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã ainda, do que a notícia que vai sair amanhã. Porque todas essas coisas, todos esses escândalos envolvendo grandes pessoas, grandes nomes, né, está descrito nas escrituras. Nós já sabemos. Mas a Bíblia também nos exorta que ai daquele porque vem os escândalos, ai daquele. Então nós não devemos andar meio que preocupados e assustados com esse tipo de situação, porque a palavra do Senhor ela fala que vai acontecer. Que muitos nos últimos dias apostatarão da fé e darão ouvidos a doutrinas de demônios. E por que que ainda nos traz a interrogação de que muitas pessoas têm ficado espantadas com isso? Talvez se você tem estado espantado com esse tipo de situação, talvez se esse tipo de situação tenha te pegado de surpresa, de tal maneira que venha trazer um certo espanto para você, eu sinto te dizer, mas isso é um grande sinal de que você não está examinando as escrituras da maneira correta. Né? O que é que você tem buscado nas escrituras? Nós paramos para observar muitas pessoas espantadas com esse tipo de situações, com esses acontecimentos, muitas pessoas com medo, muitas pessoas espantadas, mas por que que vem esse espanto? Porque não tem buscado o verdadeiro entendimento das escrituras. Talvez pessoas que têm se espantado com isso são pessoas que têm utilizado as escrituras apenas em busca de algo que satisfaz, em busca de grandes exemplos de prosperidade dos homens de Deus, né, de vitórias dos homens de Deus, de curas dos grandes homens de Deus. Então, gente, examine as escrituras. É triste. Por que é triste? Porque nós sabemos que essas pessoas estão a caminho do inferno. Eu não estou aqui falando que está no inferno. Estão, infelizmente, caminhando rumo ao inferno. Mas, se for da vontade do Senhor Jesus, vão chegar ao pleno conhecimento da verdadeira regeneração e passar pela verdadeira regeneração. É triste em ver esse tipo de situação, é triste. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus ele não morreu
para que vidas fossem para o inferno, mesmo eu acreditando na predestinação. O Senhor Jesus, ele não morreu para que vidas fossem para o inferno. O Senhor Jesus, ele morreu para que nós tivéssemos vida, nós tivéssemos chance ao arrependimento. Mas infelizmente muitas pessoas têm escolhido viver pelo caminho das trevas. Então eu tenho recebido muitos compartilhamentos a respeito disso. Mas meu irmão, se você tem presenciado nos dias atuais situações como essa, né, grandes notícias envolvendo polêmicas, né, supostos conhecedores da palavra do Senhor, não se espante não, interprete as escrituras, porque as escrituras, ela é tão perfeita, ela é tão perfeita, ela é tão exata, ela é tão correta, que há milhares de anos atrás ela já tinha nos alertado que chegaria um tempo que essas coisas iriam acontecer. Muitos iriam apostatar da fé, iriam dar ouvidos a doutrinas de demônios, né? Muitos iriam se envolver nos escândalos, mas ai daquele por que vem os escândalos. Continue firme, continue perseverante, esteja firme, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, aquele que continuar até o fim, herdará a salvação, será herdeiro das promessas de Deus. Continue firme, estamos aproximando de dias terríveis, no qual eu, você, nós iremos ser coagidos a não pregar a verdadeira palavra. Nós iremos ser levados a pregar o evangelho da inclusão, um evangelho no qual aceita o pecado, um evangelho no qual você não pode mais defender o pecado. Nós vamos chegar. A Bíblia também de igual modo exorta que nós seremos perseguidos por pregar a palavra do Senhor. Mas esteja firme, pois quem for fiel até a morte herdará a coroa da vida. Deus abençoe a minha e a tua vida grandemente, que possamos refletir diariamente, busque intimidade com o Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo, para que quando vier o dia mau você esteja firme, você venha permanecer firme e de pé, tá bom? Então não se espante, pois está escrito nas escrituras que essas coisas iriam acontecer e nós já estamos presenciando, e coisas piores do que isso está por vir também, tá bom? Portanto, decida permanecer firme e fiel, e não viva como se não houvesse amanhã, pois nós sabemos que a morte é uma certeza, que ela vem para cada um de nós. Mas não é a morte a pior. O pior é a nossa eternidade, é para onde nós iremos. Para onde eu? Para onde você? Para onde você vai? Onde você vai passar a sua eternidade? Decida viver ao lado do Senhor para sempre, pois grande é o que Ele tem na minha vida e na tua vida. Deus te abençoe grandemente. Se você gostou aí da reflexão, né, curta esse vídeo e compartilhe para outras pessoas estar alcançando também. Grande abraço a todos, Deus abençoe.